Vamos para a palavra. Vamos para a palavra de Deus, vamos nos alimentar do pão da vida. Capítulo 15, no versículo 29. A segunda multiplicação dos pães e peixes. Que o Senhor abra o nosso entendimento para a sua santa palavra, que nós possamos entender a palavra. Ele mesmo disse: conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é essa verdade que nós temos que conhecer. Às vezes você quer saber, conhecer as pessoas, você quer conhecer tanta coisa, mas não quer conhecer a palavra de Deus. Então a gente precisa conhecer a palavra de Deus para que haja libertação na nossa vida. Sabe qual é o nosso erro? Sabe qual é o nosso erro? É querer que Deus liberte primeiro a nossa família. Mas o certo é primeiro nós sermos libertos. Se você está sendo liberto, você vai poder ajudar a tua família. Você vai poder ali ser aquela intercessora pela tua família, aquele intercessor pela tua família. Mas se você ainda não conhece a verdade, você é um cego. Então, cego não pode conduzir cego. Quantos pais são cegos, né? Conduzindo cegos. Eu vi uma jovem que usa droga, ela dando a maconha para o seu filhinho. Olha só, gente. Uma cega conduzindo já uma criança na cegueira. Tá entendendo? Fora outros pais que dão cerveja para os seus filhos, criancinhas, né? Cegos, conduzindo seus filhos na cegueira, levando para o vício, né? Que eles acham que é a curtição. Uma criança, o vício, o álcool, as drogas, a prostituição. Pais que ensinam seus filhos a namorar criança. Incentiva os seus filhos a ter uma namorada criança. Gente, pelo amor de Deus, deixa a criança ser criança. Pais que ensinam suas crianças a sensualidade. Olha, Deus mexendo com família. Né? Tem mães que ensinam suas crianças essas danças sensuais. Não faça isso, mas é cego conduzido cego. Quantas famílias estão sendo conduzidas por cegos? Pais que ensinam seus filhos a usar a droga, a usar o álcool, a viver na sensualidade, né? Pais que ensinam, os filhos sempre querem imitar os pais, os filhos sempre seguem o exemplo dos pais, não é verdade? Uma mãe que ora, a criança vai fazer o exemplo daquela mãe, vai orar. Um pai que ora, pais que vivem nos joguinhos, né? O filho também vai estar viciado no joguinho, por quê? Porque o pai está viciado no joguinho, gente. Olha só, né, como é que é as coisas. Cegos, condutores de cegos. A palavra de Deus diz que ambos cairão na cova. Por isso, louvado seja Deus que eu estou aqui nessa madrugada para falar a palavra de Deus, para que os teus olhos sejam abertos, para que você veja e para que você não seja mais cego. Então, hoje as pessoas estão tão cegas, tão surdas para as coisas de Deus, que a gente vê as letras de músicas aí, só é prostituição, só leva para a sensualidade, só leva para a prostituição, desvaloriza a mulher, desvaloriza o homem. Gente, pelo amor de Deus, o meus ouvidos não é pinico para ouvir porcaria, né? Louvado seja Deus, misericórdia, gente, eu não sei como é que pode. Tá na mídia, faz. Não tá na mídia. Vou colocar essa música porque tá na mídia. Pelo amor de Deus, você é um cristão ou você não é? Você é uma cristã e você não é. Por que você quer copiar a mídia? Você quer imitar a mídia, mas você não quer imitar a palavra de Deus, você não quer copiar a palavra de Deus, você não quer viver a palavra de Deus. Não é verdade? As pessoas querem crescer tanto na terra, querem crescer tanto nesse mundo e copiam as coisas do mundo, colocam dentro da igreja, colocam dentro da sua casa, ensinam para os seus filhos. Louvado seja Deus, inversão de valores, o certo virou errado, o errado virou certo. Deu dinheiro, faça, né? Assim que eles dizem. Faz isso que vai dar crescimento para a tua live. Já sabe que a minha live não vai crescer. Já sabe que a minha live não cresce. Se depender disso, se depender daquilo, se depender daquilo outro. Não vai ter crescimento. Porque eu não estou aqui para ser dirigida
por internet, por mídia, ser dirigida pelo sistema. Eu estou aqui sendo para ser dirigida pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus, engrandecido. Não estou nem preocupado se vai crescer ou se não vai crescer. Se eu vou ganhar um leão, se eu não vou. Se eu vou ter não sei quantos likes, se eu não vou ter. Mas eu estou aqui, sabe o quê? Querendo que você cresça na presença de Deus. Querendo que você cresça espiritualmente. Que você deixe de ser menino, deixe de ser menina. Que você seja firme, firmado na rocha. Que teus pés estejam firmes no reino do céu. Louvado seja Deus, engrandecido. Deus proverá, Deus cuida dos pratos, vai cuidar de mim. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, Deus Altíssimo, Deus Poderoso, os imitadores do mundo estão aí crescendo cada vez mais. O mundo dentro da igreja. Né? Não vamos fazer isso, vamos imitar o mundo para que eles estejam na igreja. Não, gente, está errado. A gente tem que sair do mundo, a gente tem que ser liberto do mundo, das práticas mundanas, das práticas abomináveis, das práticas que o Senhor não está com ela. Aquele que pratica as coisas do mundo tem Deus como seu inimigo, gente. Está escrito na palavra. Eu não posso pegar os exemplos do mundo e trazer para o santo, trazer o que é profano e misturar com o santo. Eu não posso misturar o profano com o santo, não posso. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Porque Deus vai cobrar de mim. Não vai ser de você, não, vai ser de mim. Louvado seja Deus engrandecido. Vamos para a palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento e nos alimente com o pão da vida. Mateus capítulo 15, no versículo 29, a segunda multiplicação dos pães e peixes. Partindo Jesus dali, chegou ao pé da mar da Galileia e subindo ao monte, assentou-se lá. Eu fico maravilhada com Jesus. Evangelizava andando, evangelizava sentado, evangelizava, louvado seja Deus, na tempestade, evangelizava cansado, evangelizava com sono, evangelizava no meio dos enfermos, evangelizava para juízo e evangelizava para sacerdote. Oh, meu Deus, evangelizar crente, gente, ou coisa difícil é evangelizar crente, não é verdade? E com coisa difícil evangelizar crente, porque tem crente que diz, não, eu já conheço a palavra, eu já sei a verdade, e não quer ser evangelizado, mas tem crente, louvado seja Deus, que ele não é cristão, e esse crente que não é cristão, ele ainda precisa ser evangelizado. Então diz o que? Ele diz aqui, louvado seja Deus, engrandecido, e veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos os puseram aos pés de Jesus e ele os sarou. Então, gente, o templo, o lugar onde Jesus está, tem que ter esse propósito, tem que chegar cego. E veio ter com ele muito povo, muitas pessoas que traziam coxos, qual é as pessoas que entram aqui na live de oração? Pessoas enfermas, né? São pessoas enfermas que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. Tem pessoas aqui que são cegas espirituais, aleijadas espirituais, tem pessoas que são coxos espirituais. Tá entendendo, louvado? Mas você está aqui numa live cristã ouvindo a palavra. E se você está aqui, você vai ser curado por esse Jesus. Você vai ser curado por ele, você vai ser tocado por ele. Você vai alcançar a tua vitória se você ouvir a palavra. Se você ouvir a palavra, porque as pessoas entram numa live de cristã, na hora da pregação, querem estar conversando, querem tirar a minha atenção, querem que a minha atenção saia da palavra de Deus, saia, os meus ouvidos não estejam atentos ao ouvido de Deus, para me dar ouvido a vocês, ou eu escuto vocês, ou eu escuto a Deus que está falando aqui, através da minha vida. Eu sou um instrumento de Deus, você é um instrumento de Deus. Louvado seja Deus. Então essas pessoas se sentavam e ouviam. E eram curados. Aquele que ouve a palavra de Deus e recebe, ele recebe sua vitória, ele recebe sua cura, ele recebe sua libertação, ele recebe o seu milagre. Mas se você entrar numa live de oração e o momento mais importante para você é que eu ore por você, mas que você não ouve, não recebe a palavra, você vai sair daqui e vai continuar enfermo.
Você vai continuar doente, você vai continuar fraco. Por quê? Porque na hora da palavra acontece milagre, gente. É na hora da palavra que os olhos são abertos, é na hora da palavra que escama sai dos nossos olhos, é na hora da palavra que laços são desfeitos, é na hora da palavra, é pela palavra de Deus que tudo foi criado, foi formado. Muitas das vezes você ouve a palavra de pessoas que não eram para ouvir, você dá crédito da palavra de pessoas que diz que você não vai vencer, que você não vai ser curado, que você não vai mudar a tua história, que você não vai sair das drogas, mas quando é a palavra de Deus que é para você dar ouvido, você não ouve, você não crê. Por que você acredita mais na palavra dos outros, não acredita na palavra de Deus, que se cumpre todos os dias? Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Por que as pessoas têm dificuldade para ouvir Deus? Por que as pessoas têm dificuldade para ouvir a palavra? Gente, se você puder, se você está desempregado, vai ouvir a palavra, vai estudar a palavra, vai buscar a palavra. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Muitas das vezes você está ouvindo coisas que não é para ouvir, você ouve coisas que não estão na palavra. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Eu quero sempre estar ouvindo a palavra de Deus. Eu quero sempre estar buscando a palavra de Deus. Mas tem um tempo que eu não paro de ouvir a palavra de Deus. Tem tempo que eu vou ouvir outras coisas. Mas coisas que edificam a minha vida. Não coisas que me prejudicam, mesmo que você escute algo. Louvado seja Deus que venha para te prejudicar. Você está cheio da palavra, revestido da palavra. Aquilo não vai fazer você pecar. Aquilo não vai fazer você se sujar. Aquilo não vai te contaminar, porque você está limpo pela palavra. E nós somos limpos pela palavra. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele diz aqui. E olha, essas pessoas foram colocadas lá para ouvir a palavra. Jesus estava sentado pregando. E o que aconteceu? E ele os sarou. Olha só. Jesus não orou para aquelas pessoas. Jesus estava pregando e as pessoas estavam sendo saradas. Jesus estava pregando e as pessoas estavam sendo curadas. Deus, as pessoas estavam ouvindo a palavra de Deus e milagres estavam acontecendo. As pessoas estavam ouvindo a palavra de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido. E você que está aqui querendo um milagre, eu estou querendo um milagre, nós estamos querendo um milagre. Nós vivemos de milagre, nós vivemos de fé. Nós vivemos de fé, gente. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E o que aconteceu? De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados são, os coxos andar, e os cegos a ver. Glorificava Deus de Israel. A gente prega a palavra, gente, e quase a gente não vê pessoas glorificando a Deus. Por quê? Porque elas não querem mais dar crédito à palavra, elas não querem ouvir a palavra, elas querem oração. Colocaram na tua cabeça que você tem que entrar numa live de oração, pedir oração e cair fora. Colocaram na tua cabeça que tu tem que escrever teu nome no livro de oração lá do templo e cair fora. Colocaram na tua cabeça, não, pede a oração da irmã, porque ela é de oração e tu vai ser abençoado. Mas não colocam na tua cabeça que tu precisa ouvir a palavra de Deus para ser curado. Jesus estava pregando a palavra e pessoas estavam sendo curadas. Tá entendendo? Por que muitas pessoas saem doentes do templo, cegas espirituais, paralíticas espirituais? Só vai para a igreja se alguém levar. É paralítico, é um coxo. É um paralítico, depende dos outros para ir para o templo, depende dos outros para orar, depende dos outros para buscar a Deus. Você não tem que ser dependente de ninguém, você tem que ser dependente do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Você não pode ser dependente de ninguém. Sabe por quê? Porque a salvação é individual. Se você for dependente de alguém, o que acontece? Aquela pessoa vai subir e você não vai subir, porque você dependia dela. Ela estava preparada para subir, mas você não estava.
Por quê? Porque você estava dependendo das orações dela, mas você não estava dependente de quem? De Cristo, do Espírito Santo, da palavra. Então nós temos que ser dependente da palavra de Deus, não é da palavra dos outros, gente. Se você não colocar isso no teu coração, louvado seja Deus, vai vir a tempestade, o que, que vai acontecer? Você vai cair, você vai desabar, você vai sair da presença de Deus, você vai desfalecer. Por quê? Porque você não está firmado na rocha. É crente que, pelo amor de Deus, não me toca. Não, não aguento isso. Ai, não fala assim comigo, né? Não é assim? Ai, ou essa palavra é dura. Pelo amor de Deus, é na dureza que a gente fica fortalecido. Se uma criança quando anda, o que que acontece? Ela tem que cair. Mas o que que ela faz? Ela se levanta e continua correndo. Ela se levanta e continua brincando. Aquele ferimento no joelhinho da criança não deixa ela ficar parada, não. Ela levanta, eu vejo muito vídeo de crianças que caem e se levantam rapidamente e continuam caminhando. E aí você tá mais fraco do que uma criança, porque te machucaram, tu quer ficar aí nesse quarto. Ah, porque te feriram, tu não quer mais ir para a igreja. Porque te pisaram, tu não quer mais orar. Porque não sei o que, tu... Ah, não, eu não vou mais caminhar, vou esperar o inferno, né? Porque a palavra de Deus diz que a gente não pode retroceder. A palavra de Deus diz que aquele que põe a mão no arado não pode voltar para trás. Aí tu quer voltar para trás, como que nem a mulher de Ló? É isso que tu queres? Tu vai virar uma pedra de sal. Tu vai perder a tua salvação se tu voltar para trás. É como eu disse no início do live, tá ferido, mas continua. A criancinha caiu, tá aprendendo a andar, ela não para, ela continua, gente. Então você está ferido, mas continua. Você está sangrando, mas continua. Você está fraco, mas continua. Você está se arrastando, mas continua. Estuda Apocalipse para te ver. Mas o Senhor vai dizer. Vai na tua pouca força, vai. Né? Ai, Senhor, eu estou me arrastando, eu estou fraca. Eu não tenho mais força, mas eu estou aqui no caminho me arrastando. Eu já estou toda machucada, toda ferida. Lembra que Jesus? Lembra Jesus? Os seus pés estavam feridos, sua mão, sua cabeça, o seu corpo cheio de açoite, mas ele foi até o final por mim e por você. Ele foi até o final naquela cruz. Ele foi até a morte. Sabe para quê? Para ele ter a vida eterna e para me dar a vida eterna e para te dar a vida eterna. O próprio Jesus, no primeiro açoite, ele poderia ter parado. Foram 40 açoite. Ah, pelo amor de Deus, chega, dói meu corpo. Sabe por quê? Porque aquele açoite, louvado seja Deus, perfurava a carne dele. Ele não parou, gente. Ele não disse, desce, me desce, que eu vou negar ao meu pai. Ele não parou, ele não disse, não, é verdade, eu não sou filho de Deus. Ele estava sendo maltratado, colocaram uma coroa de espinho, gente. Ontem eu limpando ali a minha geladeira, eu machuquei meu dedo. Eu digo, Senhor, essa coisinha machucou meu dedo. Imagine um espinho, uma coroa de espinho enfiada na tua cabeça. Louvado seja Deus, engrandecido. Ele não parou, gente. Ele sofreu cada açoite, ele passou cada dor por mim e por você. E você está passando por alguma dor, você quer parar, você quer desistir, você não quer mais caminhar. Louvado seja Deus, engrandecido. Você está passando por uma dor, algum problema no casamento, já quer largar, tu já quer o divórcio, tu já quer desistir. Louvado seja Deus. Tu já tá. A minha mãe me fez isso comigo, tu já afasta da tua mãe, tu já abandona a tua mãe. Se teu pai falar grosso contigo, aí tu já odeia o teu pai, e tu já fala mal do teu pai, e teu pai já é ruim para ti. É assim que os seres humanos são. Eles querem ser bem tratados, eles querem ser mimados, eles querem tudo ao vosso reino e nada ao reino de Deus. Eles não querem carregar a cruz, eles querem chegar ao reino do céu, mas cruz eles não querem. Passar pelas dores eles não querem. A terra está em dor de parto. A igreja está passando pelas dores, pelas últimas dores, né? Estamos no princípio das dores. Terremotos, você viu o terremoto que teve no Brasil, você teve o tornado que teve no Brasil, aqui pertinho. Você viu o que aconteceu?
né? Destruir tudo como fosse um cenário de guerra, não é verdade? Então, a palavra de Deus está se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo. Jesus estava aqui curando os coxos, os aleijados, os cegos. E o que que aconteceu? E Jesus chamando o seu discípulo, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias. As pessoas não conseguem ouvir a palavra, 1 hora de palavra, 40 minutos de palavra, elas não conseguem. Imagine ficar ouvindo a palavra de Deus. Há quantos dias que eles estavam? Há 3 dias, né? Há 3 dias ouvindo a palavra, gente. As pessoas não querem mais ter esse tempo para Deus. As pessoas mal ficam ouvindo 30 minutos de palavra, 40 minutos de palavra, né? Eu observo a minha live, dá muita gente quando eu estou orando. Quando chega na hora da palavra, aí pronto, vão saindo, vão indo embora. Não participo, não fico. Por quê? Porque eu não aguento mais ouvir a palavra. A palavra está fazendo comichão, né? Nos ouvidos. Principalmente se for palavra de correção. Se for aquela palavra, Deus vai te curar, Deus vai te libertar, Deus está te curando, Deus está te prosperando, Deus está abrindo porta. Aí pronto. Aí é a palavra, aí enche, né? Porque está sendo só palavra maravilhosa. Agora fala uma palavra, te arrepende, te conserta, sai do mundo, larga as coisas do mundo, porque o amigo do mundo é inimigo de Deus. Louvado seja Deus. Aí a live vai diminuindo. Aí as pessoas vão se afastando. E aqui essas pessoas, gente, 3 dias ouvindo a palavra de Deus. 3 dias ouvindo Jesus pregar, ouvindo Jesus ensinar, sem sentir fome. O que mais a gente vê são as pessoas dentro do templo, lá no culto, quando, meu Deus, passar um pouquinho da hora, aí não termina não, eu tô com fome, né? Assim, a primeira coisa que vem na cabeça do ser humano é ele dizer: eu tô com fome, tomara que termine logo, que eu quero ir pra pizzaria, que eu quero ir pro lanche, porque tem uma jantinha esperando em casa. Ai, não vai terminar não, eu já tô com fome. Não é assim? Quando está no templo, as pessoas sentem logo fome. Essas pessoas foram diferentes. 3 dias ouvindo a palavra e não sentiram fome. Quem se preocupou foi Jesus. Quem se preocupou com as pessoas, quem se teve misericórdia, quem se compadeceu foi com Jesus. Olha só como Jesus é, gente. Ele sabe a medida certa de nos dar a palavra. Eu não tenho que ficar aqui o dia todo pregando para você. Ele sabe que tem o teu momento de comer, o teu momento de dormir, o teu momento de descansar, o teu momento de tu conversar com a tua família. Ele sabe que há um tempo para todas as coisas. Eu não preciso estar o dia todo aqui pregando a palavra, porque você tem que fazer, você tem que cuidar da tua casa, você tem que trabalhar, você tem que cuidar dos teus filhos, você tem que cuidar da tua vida. Você não pode ficar 24 horas numa live ouvindo a palavra de Deus, não é verdade? Então, o próprio Jesus aqui sabe disso. E o que foi que ele fez? Ele se preocupou que aquele povo precisava se alimentar. E ele disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Olha só, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Então o Senhor, ele quer alimentar a nossa alma, ele quer alimentar o nosso espírito, mas ele também se preocupa com a tua alimentação do corpo, com o teu cuidado do corpo, gente. Ele se preocupa, louvado seja Deus engrandecido. Se a mulher, ela tem que chegar em casa porque o seu marido não é crente, então um líder religioso, ele tem horário para terminar. Sabe por quê? Porque ele sabe que ainda o esposo daquela mulher, que não é crente, se ela chegar tarde em casa, ele vai dizer com quem estava. Né? Tem uns homens que tem um modo de dizer bem assim: tu é mulher do pastor, tu virou mulher do pastor, e é verdade, gente. Tudo a hora e tudo há limite, tudo é com ordem e decência. Há tempo para todas as coisas, há tempo para você ouvir a palavra e tem que ter tempo para você cuidar da alimentação do teu filho, da alimentação do teu marido, para cuidar da tua casa, para cuidar de você. Então é isso que o Senhor está dizendo. Todo esse tempo eles ficaram ouvindo a palavra.
mas eles precisam se alimentar. Então, a nossa vida é assim, é corpo, alma e espírito. Você tem o que fazer, você tem família para cuidar, você tem que trabalhar, louvado seja Deus e agradecido, e é o tempo de se alimentar da palavra. Por isso que Jesus diz que há tempo para todas as coisas, louvado seja Deus e engrandecido. E ele disse, né? E seus discípulos disseram-lhe, de onde nos virá no deserto tantos pães para saciar e tal multidão? Os discípulos perguntaram a Jesus, né? Eu fico imaginando Jesus, como as pessoas perguntavam dele. Engraçado, né? Que as pessoas tudo se chegavam a ele, perguntavam para ele, e você devia fazer isso. Eu devia fazer isso, chegar com Jesus e perguntar as coisas dele. Chegar com Jesus e conversar com ele, chegar com Jesus e falar os problemas para ele. Mas você prefere falar para os outros, você prefere falar para vizinhos, você prefere falar para líderes, você prefere falar para o teu pai, para tua mãe, para os teus filhos, você prefere falar para alguém, mas muitas das vezes você não quer falar para o Senhor Jesus. Fecha a porta do teu quarto e ora. Você que gosta tanto de oração, então fecha a porta do teu quarto e ora pelo menos 1 hora de oração, como Jesus ensinou, né? Jesus ensinou ao discípulo, vocês não podem orar pelo menos 1 hora? Quando eu estava orando, eu estava falando isso para Jesus. Jesus, eu estou com tanto sono que eu não vou orar 1 hora. Eu estava falando, mas Jesus, o Senhor me manda. O Senhor falou que era para nós orarmos pelo menos 1 hora. Não é verdade, gente? Então, louvado seja Deus engrandecido. E o que foi que aconteceu? Eles perguntaram para Jesus, mas nós não temos aqui no deserto onde conseguir alimento para esse povo. Aí o que aconteceu? E Jesus disse-lhe, quantos pães tendes? Né? E eles disseram, 7 e uns poucos peixinhos. Agora Jesus pergunta para você, o que você tem aí na tua casa? O que você tem aí na tua casa? O que você tem na vida espiritual? Irmã, eu conheço a palavra só esse tantinho. Que o Senhor multiplique. É a palavra que você conhece na tua vida. Irmã, eu só tenho quantos pães? 7. Eu só tenho 7 pães na minha casa. Eu só tenho um pão na minha casa. Jesus estava perguntando, eles estavam dizendo para Jesus, né? Jesus perguntou quantos pães eles tinham. E eles disseram 7 pães e poucos peixinhos. Olha só. Então, é isso que nós temos que fazer. Conta para Jesus. Jesus, eu só tenho isso na minha conta e eu tenho que pagar essa dívida. Jesus, eu tenho só isso de alimento, mas olha só o tanto de filho que eu tenho, né? Para quem tem muito filho. Jesus, eu só tenho isso. Jesus, eu não sei nem ler. Eu não sei nem escrever, eu não sei nem falar, eu não sei pregar, eu não sei nada, mas eu tenho a minha fé. Eu tenho uma fé pequenininha, Jesus. Eu tenho uma fé, Senhor, me deu de um grão de mostarda e através dessa fé eu vou alcançar o meu milagre. Então Jesus, ele pergunta, o que tu tens aí? O que tu tens na tua casa? O que tu tens na tua conta? Irmã, não tenho 1 centavo. Então fala para Jesus, Jesus, eu não tenho 1 centavo. Estou cheio de dívida. Louvado, mas eu não tenho 1 centavo, mas eu tenho Jesus para multiplicar as bênçãos na minha vida. Eu tenho Jesus para usar os que têm, para dar para aqueles que não têm. Eu tenho Jesus para usar até os animais para me abençoar. Eu tenho Jesus para usar até aqueles que não crêem nele para me abençoar. Louvado seja Deus engrandecido. Talvez você pode dizer, não tenho 1 centavo na minha conta, mas eu tenho fé. Eu não tenho remédios, mas eu tenho fé. Eu não tenho amigos, mas eu tenho fé. Eu não tenho família, mas eu tenho fé. Eu não tenho uma esposa, mas eu tenho fé. Eu não tenho esposo, mas eu tenho fé. E alguma coisa você tem que ter. Alguma coisa você tem. Alguma coisa eu tenho. Louvado seja Deus engrandecido. E ele pergunta para você o que você tem aí. Deixa comigo, só me fala o que tu tens. Aí falaram para Jesus o que eles tinham. Preste atenção. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. Ele manda a multidão sentar. Maravilha, né? E tomando os 7 pães e os peixes e dando graças. E dando graças. Olha o segredo da multiplicação, gente. Olha o segredo do milagre. É dar graça.
Senhor, eu estou doente, mas eu tenho fé. Senhor, a minha conta está zerada, mas eu tenho fé e eu te dou graças, porque eu tenho fé. Senhor, está faltando tudo na minha vida, está faltando tudo na minha casa, mas eu te tenho. E eu dou graças porque eu te tenho. Eu te dou graça porque meu nome está escrito no livro da vida. Eu te dou graças porque eu sou filha de Deus e filho de Deus. Louvado seja Deus. E esse é o segredo. É agradecer por aquilo que você tem e por aquilo que você não tem. Mas mesmo você sabendo que não tem, mas você tem Deus na tua vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então pode estar faltando tudo, mas você tem Ele na tua vida. E se você tem Ele que tem na tua vida, Ele vai entrar com multiplicação, Ele vem com milagre, Ele vem com salvação, Ele vem com libertação, Ele vem com cura, Ele vem com resposta, Ele vem com louvado seja o nome do Senhor, glorificando o nome dEle. E o que aconteceu? E tomando os 7 pães e os peixes, dando graça, partiu-lhes e deu aos seus discípulos, e os discípulos a multidão. Aí houve a multiplicação. Jesus poderia ter dito para os discípulos: não, esses 7 pães não vai dar. Esses poucos peixinhos não vai dar. Louvado seja Deus e agradecido. Talvez é isso que você está dizendo. Não, eu só tenho isso, não vai dar para minha família. Me lembrei a minha mãe. O Espírito Santo me lembrou a minha mãe. Chegava alguém para se alimentar. Aí o que a minha mãe dizia? Vamos aqui multiplicar essa comida. Mas todos aqui vão comer. Não é verdade? Mas todos aqui vão comer. Só sei que a minha mãe fazia alguma coisa e todos dali comiam. A minha mãe tinha o costume de dizer: não, vamos fazer sempre para quando alguém chegar ter o que comer. Ter o que comer. E no momento difícil, se alguém chegasse, ela dava um jeito, mas aquela pessoa comia. Então é isso, gente. O problema é para ser resolvido. Jesus na nossa vida, ele está para quê? Para resolver a nossa vida. E às vezes você quer que os outros resolvam. Às vezes você não quer agradecer pelo que você tem. Aí você poderia reclamar: não, Jesus ele poderia ter dito, mas só esses peixes. Só esses pães, eu não vou conseguir alimentar a essa multidão. Gente, com Jesus não existe essa palavra. Eu não posso. Eu não consigo. Comigo existe. Jesus, eu não posso. Mas se tu estiver na minha vida, eu posso. Naquele que me fortalece, naquele que faz milagre, naquele que abre a porta. É essa a diferença. Você não tem, mas ele tem. Você não pode, mas ele pode. Você não faz, mas ele faz. Você não cura, mas ele cura. Você não liberta, mas ele liberta. Você não transforma, mas ele transforma. Por isso que ele é tudo que precisamos. Por isso que o salmista disse: Jesus é o meu pastor, nada me faltará. Entendemos? Então Jesus ele não falou: eu não vou conseguir sustentar essa multidão com esses pães. Jesus não reclamou, Jesus não murmurou, Jesus agradeceu e saiu repartindo, mandou os discípulos repartir. E o que foi que aconteceu? E tomando os 7 pães e os peixes, dando graça, partiu e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram. É isso. O que vem de Cristo sacia a gente. O que vem de Deus sacia a gente. O que vem de Deus alimenta a gente. Louvado seja Deus. Por isso tem muitos fracos, porque não estão se alimentando da palavra de Deus. Por isso que muitos estão desanimados. Por isso que muitos não têm fé, porque não se alimentam da palavra de Deus. Louvado seja Deus em grande. E todos comeram e se saciaram e levantaram.
Está entendendo? Jesus está aqui para te levantar, Jesus está aqui para te alimentar espiritualmente, materialmente. Jesus sabe a tua necessidade material e espiritual. Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso provedor. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele diz aqui: e todos comeram, se saciaram e levantaram do que subjeu 7 cestos cheios de pedaços. Ainda sobrou, gente. 7 pães e poucos peixes. O que foi que aconteceu? Alimentou toda aquela multidão e ainda sobrou. Com Jesus é assim, nada falta, tudo transborda, tudo se multiplica. Louvado seja Deus, engrandecido. Até no deserto ele faz florescer. Louvado seja Deus, até no deserto ele prepara o alimento. Deus é maravilhoso, não é verdade? E ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, 7 pães e poucos peixinhos para 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Interessante, né? Então, o que é isso? Fé, crer. Eu não sei o que você tem aí, mas faça esse ato que Jesus está nos ensinando. Agradeça. Senhor, eu só tenho isso. Eu só tenho esse salário. Eu só tenho esse pão. Eu só tenho esse arroz. O meu almoço vai ser só feijão. O meu almoço vai ser só sopa. Eu só tenho isso para dar para minha família. Eu só tenho isso, Senhor. Mas eu agradeço. Eu agradeço pelo que eu tenho. Eu agradeço, Senhor, por ter onde morar, quanto tantos não têm. Eu agradeço por ter o que comer, quanto tantos não têm. Eu agradeço, Senhor, meu Deus. Eu agradeço pela minha saúde, quanto tantos estão na UTI. Às vezes você tem tudo e você ainda está murmurando. E você está reclamando. E você não agradece. E você está dizendo que a tua vida está ruim. E você está dizendo que a tua vida não está boa. E você, às vezes, se você olhar para a dor do próximo, você tem muito o que agradecer. Mas quando você não enxerga a dor do próximo, você acha que só você é o necessitado. Você acha que só você é o miserável. Louvado seja Deus. Não, você acha que só você é que precisa de socorro, que precisa de atenção, que precisa de ajuda. Mas quando você enxerga, meu Deus, obrigado. Porque eu estou passando por isso, mas eu estou aqui com a minha família, eu estou na minha casa, eu posso fazer as minhas coisas. Eu estou passando por isso, Senhor, eu tenho um pão, mas eu ainda tenho um alimento. Agradecer é a vitória é a chave da nossa vitória. Agradecer, dar graças a Deus, porque você tem trabalho. Ai, irmã, mas o meu chefe, pelo amor de Deus. Tem gente que ainda diz que o chefe é Satanás. Ainda diz assim: o meu chefe é um Satanás. Pelo amor de Deus, tu é um cristão, então repreende esse demônio que está na vida do teu chefe. Ora pelo teu chefe, Senhor, liberta. Tira esse demônio que está na vida do meu chefe. Porque esse meu chefe, Senhor, está sendo usado pelo diabo para me perseguir. Crente faz isso, meu querido. Crente não troca de emprego. Cristão não troca de emprego. Cristão fica lá no emprego, vencendo as batalhas em oração, em jejum e na palavra, caladinho, orando, dando testemunho. Crente, ele não recua, ele avança, ele vence. Ai, porque o fulano me olhou de cara feia. Pelo amor de Deus, se eu tivesse medo de cara feia, eu não olhava nem no espelho. Aí, porque o fulano olhou para ti de cara feia, pronto. Tu já quer sair do trabalho. Tu já quer sair do trabalho, porque o fulano orou de cara feia. Porque o fulano te deu bom dia. Tu não sabe nem como é que aquela pessoa tá. Às vezes tu tá querendo bom dia de alguém que tá lá, na misericórdia de Deus. Que não quer falar com ninguém, que tá cheio com problema. Às vezes tá com tanta situação difícil que ele não tem coragem nem de abrir a boca para nada. Mas você já ficou chateado, porque o fulano não deu bom dia, porque o ciclano não deu bom dia, porque não sei quem não deu uma mensagem para ti, porque não sei quem não liga mais para ti. Tu já tá aí com raiva, tu já tá chateado, tu já tá atribulado, porque ninguém te procura mais. Ah, mas você não me procura. Ah, mas você não fala comigo. Ah, mas você não me dá um bom dia. Gente, pelo amor de Deus,
Louvado seja Deus engrandecido. Você não sabe o que que o outro está passando, você não sabe o motivo, por que aquela pessoa não dá bom dia, por que que aquela pessoa não te liga, por que que aquela pessoa não tem atenção para você na hora que você quer. Você não sabe. Louvado seja Deus engrandecido. Nem todas as pessoas podem estar disponíveis ao momento que a gente quer. Nem todas as pessoas têm tempo de estar batendo papo quando você quer. Nem todas as pessoas podem estar na minha live quando eu quero. Louvado seja Deus engrandecido. Mas nem por isso eu vou ficar aqui. Ah, fulano não veio, ciclano não veio. Ah, fulano não entra na minha live, ciclano não entra na minha live. Não entra porque está fazendo alguma coisa. Ou então não vai com a minha cara, né? Ou então não gosta de mim. Louvado seja Deus engrandecido, apenas isso. Ou ele não tem, a pessoa não tem tempo, não está com tempo, ou então ou então está atrás de milagres, vai correndo atrás de milagre em tudo quanto é live, e não fica em lugar nenhum, não tem raiz na palavra, não é verdade? Mas eu não estou aqui para ninguém ficar aqui comigo. Eu estou aqui para você ficar com Jesus. Eu estou aqui para você querer Jesus. Eu estou aqui para você buscar Jesus. Eu estou aqui para você ser dependente de Jesus. Eu estou aqui para que você se levante de oração e ande. Que eu estou aqui para fazer você caminhar com Cristo. Eu estou aqui para que você se levante na fé, na palavra, na oração. Que você se levante no reino de Deus. Louvado seja Deus aqui e agradecido. Eu não estou aqui para que você seja dependente de mim. Eu estou aqui para que você seja dependente de Deus. Porque eu sou pó, eu sou cinza. Vai chegar o dia que eu não vou estar mais aqui. Mas você vai estar com Deus. Mas você vai estar com o Espírito Santo. Mas você vai estar firmado na palavra. Você vai estar alicerçado na rocha. Você vai estar firme na fé. Louvado seja Deus engrandecido. A salvação é individual. Eu posso pregar a palavra para que me salve e para que te salve. Mas eu não posso te salvar. Eu não posso. É você. É você que tem que buscar Deus. É você que tem que aceitar Jesus. Eu não posso aceitar Jesus por você. Eu não posso pedir perdão dos pecados, que é seu pecado, que você não reconhece. Pedir perdão é eu reconhecer os meus erros, é eu reconhecer meus pecados. Não adianta pedir perdão por você se você não se arrepende dos teus pecados. Não adianta. Senhor, perdoa o pecado deles, né? Jesus disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Não é verdade? Só que naquele tempo as pessoas não sabiam o que fazem. Mas hoje você sabe o que você está fazendo. Hoje eu sei o que estou fazendo. Sabe por quê? Porque Jesus já foi crucificado. Sabe por quê? Porque Jesus já te libertou. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus te tirou das trevas e te colocou na luz. Hoje nós sabemos o que estamos fazendo. Hoje nós sabemos. Quando Jesus estava ali passando por tudo aquilo, ele disse, eles não sabem o que fazem. Não sabem. Não é verdade? Mas hoje, a palavra pregoada, no final do tempo, no tempo de Apocalipse, eu dizer que não sei o que faço, você dizer que você não sabe o que faz, hoje você sabe o que faz. Hoje você sabe que as drogas não servem para você. Hoje você sabe que a prostituição não é para você. Hoje você sabe, louvado seja Deus, que o mundo não é para você. Hoje você sabe, louvado seja Deus engrandecido, qual é a prática que agrada a Deus e que não agrada a Deus. Sabe por quê? Porque o evangelho já está sendo pregoado quase todo o mundo. Aos quatro cantos do mundo falta pouco para Jesus voltar. Hoje, louvado seja Deus engrandecido, o que tem mais sendo pregoado, sabe o que é? É a terra, é a natureza. Hoje o que está acontecendo são o quê? Terremoto, guerras. Se você não ouve, você não deu crédito à palavra de Deus, se você não veio por amor, você vai vir pela dor. Por quê? Porque está acontecendo muitas dores, mas essas dores ainda assim é para a nossa libertação, é para a nossa redenção, é para que a gente se achegue a Cristo, para que a gente reconheça que Ele é o Salvador, que Ele está voltando. Hoje as pedras estão pregando, hoje as mulas estão pregando,
Louvado seja Deus. Hoje a natureza está pregando. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Sabe por quê? Porque não querem dar crédito mais à pregação, porque não dão mais crédito à palavra de Deus. Mas a natureza está gemendo. Mas a natureza está falando que Jesus está voltando. Louvado seja Deus, engrandecido. Mas as guerras estão falando que Jesus está faltando. Mas a falta de amor está falando que Jesus está voltando. A frieza da tua família com você está falando que Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Hoje o evangelho está sendo pregado. Não é mais por mim, não. Não é mais pelos pastores, não. É pela natureza. A trombeta agora está sendo tocada diferente. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Só não vê quem não quer. Porque cego nós não somos mais. Desde criança eu escuto a palavra de Deus. Desde criança você escuta a palavra de Deus. Ou você recebe, ou você não recebe. Mas que escutar, você está escutando. Hoje você tem entendimento do que é certo e do que é errado. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, porque Jesus veio. Jesus veio e ensinou. Jesus veio e falou que Ele é o Salvador. E se crerem nele, nós seremos salvos. E se crer nele, nós seremos libertos. Então, nós temos que crer no Senhor Jesus. E você que está afastado do caminho, volte para o caminho. Essa foi a palavra, gente.